Bem-vindo de volta, 8h30 em toda Angola. Nos últimos tempos, a Igreja Universal em Angola tem vivido muitos dissabores com a separação existente entre os líderes desta representação religiosa. Uma situação que poderá colocar em causa o real papel de uma igreja. Fellner Batalha diz que a ala angolana da Igreja Universal do Reino de Deus está preparada para levar o barco da IURD Angola a bom porto e apela por uma reconciliação entre as partes. O responsável falava na última conferência de imprensa realizada na semana passada. Quando a gestão moral e espiritual de uma igreja se sobrepõe às questões financeiras, os resultados tendem a ser catastróficos, principalmente quando os mais afetados são os fiéis. Em situação normal, se não existisse uma firmeza de fé, por conta de tudo que ocorreu, talvez os membros não viriam às igrejas, ou não viriam até a igreja. Mas com a graça de Deus, as pessoas têm frequentado a igreja, após a reabertura. Porém, é visível que essa confusão toda afetou muito a igreja. E está a se trabalhar para que aqueles fiéis que estão em casa, aqueles que talvez estão em outras denominações cristãs, que eles voltem para a igreja mãe. Em resposta às acusações levantadas pela ala brasileira a respeito da gestão da atual direção, o assessor do Bispo Valente Luís para a área institucional e eclesiásticas fez saber em conferência de imprensa que são meramente palavras caluniosas com fins inconfessos. Quem aqui é suspeita de praticar crimes é a então liderança. Então, nós refutamos esse rótulo que nos dão de criminosos. Não somos criminosos. E graças a Deus por isso. A então liderança tem instruído nossos irmãos, pastores, bispos, para enveredarem por um caminho de calúnias e difamações. E nesse caminho de calúnias e difamações, é com tristeza que nós observamos os nossos irmãos a violarem sistematicamente um princípio até eclesiástico e legal, que é o sigilo. O sacerdote, quando recebe uma confissão, de seja quem for o indivíduo, seja pastor, membro, obreiro, o sacerdote, quando recebe uma confissão de um pecado, o sacerdote está obrigado por lei, pela consciência e diante daquilo que são princípios eclesiásticos de guardar. Nos últimos tempos, a Igreja Universal em Angola tem vivido com a separação existente entre os líderes desta representação religiosa muitos dissabores. Situação que põe em causa o real papel de uma igreja. Fellner Batalha diz que a ala angolana está preparada para levar o barco da IURD Angola a bom porto e apela por uma reconciliação entre as partes. Até a presente data, já temos 5 pastores que abraçaram o apelo de reconciliação. 5 pastores que estavam sob jurisdição da então liderança, após ouvir o apelo de reconciliação, vieram e abraçaram. Tem espaço para todos os nossos irmãos, bispos, pastores, obreiros e membros. É isso que Deus espera de nós.
reconciliar-se entre os irmãos. A Igreja Universal do Reino de Deus em Angola está a ser e vai ser liderada por nacionais. Em conferência de imprensa, a nova direção da Igreja Universal em Angola diz estar aberta à reconciliação e considera infundadas e caluniosas as palavras levantadas pela ala brasileira sobre a gestão da atual direção da IUR de Angola. Pois é, estimados convidados, algum comentário a fazer? Começando pelo Sr. Rodrigo. Exatamente. Eu conheço a Igreja Universal, né? Eu conheço a Igreja Universal. E falando da peça que vi, Bispo Fellner Batalha, olhando bem assim no cerne da questão, eles são vítimas de um sistema perfeitamente montado de tal maneira que eles ficam maniatados como pastores. Estou a falar pastores, porque esta é uma revolta de pastores em função das práticas da própria direção brasileira. Quando fala eles vítimas, está a falar da direção angolana? Os que hoje assumiram reformar a igreja, os angolanos, estão atualmente a apelar à reforma, a apelar à reconciliação, ao amor e à pacificação entre os irmãos, não é? É isso que deveria existir, que não houve, que gerou essa ruptura atual. Porque, imaginemos lá, eu vou tentar fazer uma analogia assim rápida. O pastor, normalmente, na Igreja Universal, é recrutado, vou dizer assim, do meio de obreiros, na sua tenra idade, na adolescência. E durante esse período, ele é obrigado a se desfazer de tudo. Muitos desses jovens, com seus 17, 18, 19, 20 anos, até no máximo os seus 24 anos, são obrigados a largar estudos, largar trabalho, abandonar até a família, porque muitos dos pais e familiares são, na maior parte das vezes, contra essa forma de... essa vida, não é, pastoral. Não faça isso, filho, é melhor estudar, pelo menos mesmo que estudado, você poderá ter um meio de amanhã poder se subsistir. E ao entrar esse coitado, eu digo coitado pastor, ele entra na perspectiva do chamado de ganhar almas, ajudar pessoas carentes, ajudar pessoas sofridas. E essa vontade de querer ajudar, esse amor ao próximo, é que os traz para o grupo. Mas uma vez dentro, o sistema é totalmente diferente. Aí acabam por se tornar meramente funcionários. E são aplicados prazos, taxas, metas. Olha, por exemplo, ele, coitado, na tenra idade, com 19, 20, 21, 22, 23 anos, precisa casar, precisa ter uma companheira para conseguir levar o evangelho com maior facilidade. E, para casar, ele tem uma meta. É obrigado a apresentar um valor monetário e financeiro para ascender, primeiro, a uma dada namorada. E a namorada também é de certa forma, aconselhada e treinada pela própria direção da igreja. Então a direção da igreja não concorda, se ele arranjar alguém, ele olha, isso aqui não serve para ti. E a própria direção da igreja arranja uma outra mulher para ele, uma outra noiva. Isto é o que acontecia, é isso? Sim, o que acontecia até então com a direção brasileira. Né? Eu falo com propriedade, porque muitos deles são nossos sobrinhos, são nossos irmãos, são nossos amigos. Então nós víamos o cotidiano disso. Então, muitos deles, coitadinhos, eu digo coitadinhos porque entram no amor, entram na inocência, mas não sabem que aquilo é um ardil, é uma autêntica armadilha e eles caem. São agora autênticos funcionários para a sustentação de um certo império. Aí começa a guerra do coitado, porque ele agora não vai se esforçar no conhecimento da palavra de Deus, mas vai se esforçar no agradar de quem o colocou. No agradar da nova direção. Se não atingir até essa meta, você vai ser desqualificado. Quando diz no agradar da nova direção, está a querer dizer que a direção agora... brasileira, a ala brasileira. Okay. A nova ala é que está a lutar para contrapor eliminar todos esses atos, todas essas práticas, esse desamor, porque eles são... Vou tentar voltar ao ponto de ele querer namorar alguém. É estabelecida uma meta. Se ela atinge aquela meta, lhe permite namorar. Mas a namorada vai ser alguém do consenso da própria direção. Então, a direção que te dá... Meta é essa? Que meta é essa? Financeiramente falando. Agora vai depender do que eles estabeleceram como meta. Ou melhor, o cidadão deve juntar algum valor monetário para chegar a ter relacionamento com alguém. Namorar. Ok.
Quando for para noivar, idem. É outra meta. Quando for para casar, idem. Mas ao casar, depois vem a guerra, já a última, depois dele ter esse esforço todo, chegado até o noivado, para ser aprovado para casar, o coitado tem que fazer vasectomia. Isto é um processo obrigatório? Olha, até onde eu dei conta, a coisa de 4 anos até esta data era obrigatória. Mas há informações que dizem ser algo da vontade do cidadão. Há muitos anos atrás, vou dizer a coisa de 15, 20 anos, era uma mensagem convidativa e alguns aderiam, outros não. Mas, estou a dizer, a coisa de 4 anos atrás, a esta data, já era por obrigatoriedade. E todos aqueles que não aderissem a essa obrigatoriedade sofriam represálias e certas sanções. E a priori, muitos desses casados, já estou a dizer agora dos casados, se cometerem o erro de engravidar a sua esposa, você olhava que o chão daquele coitado pastor perdia-se, o pânico, o pavor, a fobia que batia naquele coitado pastor, porque sabia do que lhe havia de acontecer por conta daquela prática que até Deus, na sua palavra, nunca condenou tal ato. A questão que eu não deixo de fazer é, durante muito tempo, os fiéis angolanos, e não só, aceitaram esses princípios, conviveram com a situação e estiveram na igreja, participando com tudo que puderam. E só recentemente essas informações vêm à tona de maneira brusca e agressiva. Por quê? O que é que terá acontecido? As pessoas não deixaram de se rever nesses princípios? Na verdade, eles aguentaram durante muito tempo. Até eu digo, pecaram por ser tardia. A atitude deles pecou por ser tardia. Mas, no meu ponto de vista, né? Mas Deus sabe o tempo certo para resolver e fazer as coisas. Deus sabe o tempo. Não terá havido algum outro tipo de interesse em confesso? Eu não diria. Alguém que está submetido a um intenso sofrimento durante muito tempo, chega um momento em que este grito de socorro surge. E eu vejo a ala brasileira dizer, são ex-pastores. Eu digo, não são ex-nada. São pastores que estavam no ativo, porque até então, vamos dizer, quando dizem o líder, o bispo, vou dizer assim, o bispo Valente Luiz, é um ex-bispo. Os pastores que levantaram o manifesto são ex e dissidentes. Ex-dissidentes, rebeldes, são os jargões, os pejorativos criados para denigrir a imagem das coitadas vítimas, vou dizer assim. Porque eles o fizeram, só são agora, conforme considerados que não desrespeitaram os estatutos da igreja. Agora, no momento em que eles apresentaram um manifesto no ativo, ou antes, enquanto estavam na convivência, não haviam cometido nenhum crime. Então, por que não levantaram também essa temática criminosa no período em que estavam juntos? Só que agora que denunciam esses atos da antiga liderança, agora são rotulados por rebeldes, criminosos, mas eles estavam lá todos juntos. Antes de eu passar a palavra ao Dr. Chiuto, faço uma questão. No conhecimento que tem, somente angolanos foram submetidos a isso ou também os próprios cidadãos, como diz, brasileiros e outros, porque as igrejas têm os cidadãos de diferentes nacionalidades, também foram submetidos a isso ou tiveram de cumprir essas normas? Esta é uma orientação superior da igreja. Qualquer fiel... Não, pastores. Um que queira ascender a cargo de pastor tem de passar por esse processo. Tem uns que não são. E esses que quando são convidados negam, aí vão sofrer diretamente certas represálias. Ok. Dr. Chiuto, um parecer sobre a matéria. A direção angolana garante que vai levar a bom porto a igreja e o que dizer do que aqui acabamos de ouvir por revelação? Ok, muito obrigado. Bem, a minha apologia não é se está lá na gestão diretiva da IURD uma gestão angolana ou estrangeira, mas é que, na verdade, tem que haver alternância diretiva, de gestão diretiva, porque um tempo esta parte, eles sempre foram liderados por uma gestão brasileira. Agora, é preciso dizer,
Eu faço meia-culpa dos nossos irmãos pastores angolanos também. Faço meia-culpa. Não são vítimas na sua plenitude. Porque muitos deles tinham consentimento consciente, passa a redundância, dos atos macabros que dali se praticavam, mas com receio fundado de perder o pão do gasóleo, não queriam meter à disposição as suas funções. O que é que se passa? É verdade que muitos deles tinham que adotar, primeiro, sob condição, sobre coação e sob opressão. Porque qualquer pessoa que está apontada com uma arma na cabeça não tem outra hipótese senão ceder aquilo que o humilhante quer que ele faça. Está a ver? Mas também podemos morrer com dignidade. Dizer, não, mata-me, mas eu não vou ceder. Por que é que não fizemos? Porque tínhamos medo de perder a vida para ganhar a morte. Mas quem quiser viver tem que aceitar morrer. Ponto. Houve extemporâneo, sim, mas houve o despertar de uma nova ordem na forma de ver e de pregar o Evangelho. E damos graças a Deus por isso. Porque, afinal de contas, se estamos a falar em reforma, estamos a falar no renascimento. Estamos a falar na regeneração, na reconversão. E é isto que nós queremos. Deixa-me só sublinhar aqui algo. Quantas igrejas em Angola têm um centro de internato para acolhimento de pessoas desabrigadas, socialmente falando? Têm uma universidade condigna, com preços acessíveis, sobretudo para os seus próprios membros, fiéis, para não dizer a comunidade externa. Têm centros hospitalares. Quer dizer, o que é que fazem as igrejas em Angola? Qual é o evangelho que estamos a pregar? O amor é prático. Não é tirodicidade. Toda hora Deus vai fazer, Deus vai abençoar. Quer dizer, só é filho bom aquele que dá. O que não dá é rebelde. O que não dá já está endemoniado. O pastor te recebe o teu carro, porque o carro não pode andar contigo porque está endemoniado, só pode andar com ele. Te recebe a tua casa, porque está endemoniada, só tem que estar lá ele. Quer dizer, que tipo de pastor é esse? Esse não é o marimbondo de um gospel. É o marimbondo do gospel, no mínimo. Porque não é possível. Você diz ser pastor e não está disposto a dar a vida pela ovelha. Desculpa, eu estou a falar com a minha naturalidade e verticalidade, mas eu também sou um grande pecador. Não estou a julgar, estou a repudiar maus atos. Só isso. Eu tenho esse direito legitimado pela norma divina para repudiar os maus atos. Eu acho que esses crimes que foram aqui acarreados e arrolados, o processo está a seguir a sua tramitação formal, normal, devem ser devidamente julgados. Exemplarmente julgados. Porque estamos a falar de crimes de exploração gratuita, do ponto de vista do exercício da atividade religiosa, abuso de atividade religiosa, crimes de amputação contra membros útil e essencial para a geração. Está a perceber? O crime de colarinho branco, branqueamento de capital, evasão de divisas, estamos a falar de crimes de abuso de poder, exercício de função. São muitos crimes nisso. E agora, atualmente, por causa dessa resistência, estamos a falar do crime de incitação incitação pública ao crime, nos termos do 293 do novo Código Penal, que nos remete ao crime de desobediência, nos termos do 340, concorrendo com 342 ao crime de resistência a funcionários públicos, a autoridade pública. Como é que, e vê que esse caso da IURD tentou despolitar um conflito de ordem internacional. Porque quando Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, envia uma carta rogatória a solicitar que o presidente angolano tinha que fazer uma intervenção, aqui estava a levar numa latitude que poderia descabar ali um conflito internacional entre os dois Estados. Mas, sabiamente, o presidente angolano teve que dizer que não tem poder de intervir naquilo que o poder judicial é legitimado, é competente a decidir. E nós não estamos a dizer que os nossos irmãos angolanos não devem também ser responsabilizados. Quem cometer algum crime, estiver indiciadamente, comprovadamente indiciado, tem que ser responsabilizado. O tratamento tem que ser igual para todos. Não pode haver aqui discriminação e nem acepção na forma de tratamento das alas. Sei que é a ala. Ala de quê? Por que dessa dicotomia? Por que que os nossos irmãos brasileiros não podem aceitar agora se sujeitar a uma nova direção diretiva? A uma nova gestão diretiva da IURD? Por quê? Não existe gestão perpétua. Algum receio de algum tipo de vingança? Esse complexo, não, é um complexo de inferioridade. É um complexo de presunção de que só nós gozamos de hegemonia, de governação, de gestão. Não pode, tem que haver alternância, meu mano. Então, espera, se os outros submeteram-se, ficaram anos mais anos,
com uma gestão que, aos olhos dele, foi totalmente dilacerante, hostil aos bons princípios, estruturante de ordem ético, moral e de bom trato social. Por que hoje você, é tua vez de ficar na baúca, não queres? Esse egocentrismo exacerbado da vida hoje. Isso não é visão cristocêntrica. Eu acho que é aqui onde, e esse é um problema, quer de âmbito interno, que se explotou para a ordem externa, e lamentavelmente, muitos dos nossos irmãos angolanos, não sei por que carga d'água, estão a se macumunar com a ala angolana ou a ala brasileira. Só tem que defender a justiça. Ah, não vou defender os meus irmãos brasileiros porque eles é que têm que estar na direção. Por quê? Só eles é que têm que governar? Só eles é que têm o dom de evangelizar, de pregar a palavra? Só eles é que têm o poder da cura? Então é uma falácia. É um discurso altamente falacioso. Eu penso que temos que repensar qual é a essência, qual é o escopo do pregar o evangelho. Quando fizermos um recuo e perceber que a nossa essência está a ser afunilada por causa da nossa ganância, ali vamos perceber que temos nós todos que nos abraçar. Sim, concordo, tem que haver reconciliação, tem que haver perdão, tem que haver irmandade, tem que haver espírito de harmonia dentro da própria instituição. Porque o que é que se fere com isso? Não é o nome do pastor A ou do bispo tal. É a instituição. É a instituição. Quantos são os membros de pouca fé que já abandonaram e nunca mais querem voltar para a iurde? Esse exato. O problema é que a prática da iurde, e com todo o respeito a quem me ouve lá em casa, era de conhecimento público. E é de interesse público. Porque quantas são as famílias de pessoas que, por força de um evangelho totalmente contrário à ordem divina, entregaram quase tudo que tinham e não viram Deus a dobrar em nada. Casos como esse, chegados ao tribunal, que posição pode-se ter? Não, mas tem que haver reparação dos danos patrimoniais lesivos à esfera jurídico-patrimonial dessas pessoas. Porque são crimes feitos sob coação. E já disse, as pessoas estavam condicionadas, estavam hipnotizadas. Qualquer pessoa com a mente fechada, porque foi trabalhada, foi altamente, por meio de artefactos e de medidas fraudulentas, levado a adotar um comportamento que, em momento normal, ele não teria. Porque ninguém de sã consciência, é possível? Ninguém de sã consciência queira dar mais de 700 milhões de kwanzas, porque Deus vai triplicar. Mas isto é possível, a hipnose na igreja, doutor? Como é que não é possível se até com macumba estamos a trabalhar? Tens que perceber, porque como vai me convencer a ir para a tua igreja? Tenho que falar de Cristo, mas você é feiticeiro? Está a perceber? Então, os feiticeiros hoje, para ganhar credibilidade, têm que falar a respeito de Cristo, porque é o único nome legitimado para mover nações e comover corações. Eu penso que o Estado, sim, mas aqui também, permitam-me dizer, que o nosso Estado tem que estar de alerta no seguinte. Não sou apologista de que deve-se combater as igrejas, fechar igrejas. Não sou apologista disso. Eu sou apologista de que deve, de forma seletiva e criteriosa, ver as igrejas com idoneidade moral e espiritual para apregoar o Evangelho em Angola. O Estado precisa, qualquer Estado, sem a parceria com as igrejas, é um Estado moribundo. Entenda. Qualquer nação sem Deus é nada. Mas feliz é a nação com os Deus é o Senhor. Eu estou a dizer, e o que eu quero dizer com isso? Recomendar ao nosso Estado que deve permitir, facilitar a disseminação do Evangelho em Angola, para ajudar na moralização da sociedade, na transformação das pessoas. E estamos a ver um advento novo, onde as pessoas estão muito agressivas, muito violentas, em termos de caráter. Por quê? Porque o lado moral está morto. O lado ético e educacional está morto. A espiritualidade está morta. E quem devia recuperar essas pessoas são os missionários. E onde estão os nossos missionários? No V8, vidros fumados. Ele vê o crente que deu até aquela migalha que já não tinha na paragem, ele finge que não viu e passa. Por quê? Esse é quem? Qual é esse tipo de pastor podemos aqui denominar? Desculpa, com todo o resto, tem muitos bons pastores em Angola. Conheço muitos bons pastores em Angola. Mas esses não são tiro nem achado. Por quê? Não tem um canal televisivo para proliferar ali o seu discurso, não tem uma emissora de rádio, não tem... Mas são pessoas que estão no anonimato, mas são pessoas nobres, de bem. E o altamente perigoso
porque são mesmo altamente perigosos. Quimbandeiro Gospel. Estão ali todos os dias a mostrar que são os que fazem grandes milagres. Estes têm que ir para a cadeia. Devem ir para a cadeia e para a rua compulsivamente. Houve um despacho da imigração estrangeira a dizer que tinha 8 dias alguns pastores estrangeiros para se remover do país. Até hoje não foram. Qual é o seu posicionamento face a essa persistência, a Isso- suposta persistência? Isso é grave. A lei traz 2 modalidades. A modalidade do tipo voluntário para sair e do tipo compulsivo. É uma afronta ao Estado angolano. É uma afronta às autoridades. Mas calma ali, não é xenofobia nem discriminação, mas no meu país você quer me mandar. Você vem que o aqui, Estado comete deve fazer? incongruências. Estou a tentar te orientar como é que deve-se proceder. E você não queira. Tem que ir para a rua. Incitam a criminalidade pública. Incitam a rebelião pública. Incitam a desordem pública. Metem em causa a paz e a estabilidade público-social. A segurança pública das famílias. E essas pessoas querem que tenham que dizer aleluia, Deus é conosco, Ngasaquidila. Não, é para a cadeia. E depois compulsivamente vai para a rua. Então espera ali. Tem timing. As pessoas estão aqui a título provisório. Se estão a título provisório, o Estado já não quer renovar, em razão da tua má conduta, porque a conduta considera-se, qualifica-se como indecorosa. E você está-me a dizer que eu não vou sair, só saio no caixão. Oh, calma ali, você sai da tua casa, onde estavas a comer a tua cabanha, a tua macaiabo, para vir morrer aqui na minha casa e dizer que eu é que sou culpado. Então calma aí, qual é o interesse de querer permanecer aqui, mesmo de forma arrogante e grosseira? Qual? Se não fosse o dinheiro. E o dinheiro, o amor ao dinheiro, é a raiz de todo tipo de mal na face da terra. Muito bem, Dr. Chuto, vamos passar a palavra agora ao Sr. Rodrigo Cama. Sr. Rodrigo, faço 2 questões seguidas. A primeira tem que ver com o hipnotismo. Existe na Igreja. O segundo é a situação que o Dr. Chuto acabou aqui de mencionar, a suposta persistência dos considerados cidadãos da ala brasileira em permanecer ao país. Qual é o vosso posicionamento? O meu posicionamento na primeira questão, do que concerne a hipnotização por si, nunca vi e não posso, de certa forma, corroborar. Mas diria que há uma coação psicológica muito forte, isso sim. Porque, conforme eu estava a dar o exemplo do pastor, ele é desprovido... De que parte é essa coação? A coação por parte da direção da igreja. Estou a dizer, por exemplo, estou a me referir à ala brasileira anteriormente. Quando estava a falar de hipnose, conforme disse aqui o nosso doutor, essa hipnose eu nunca vi, não posso confirmar. Não há hipnotismo, não tem provas disso. Não comprovo que haja isso. Mas sim uma forma de conseguir coagir psicologicamente o indivíduo, visto que ele já está desprovido de qualquer defesa. Estamos aqui a falar de hermenêutica? Também pode ser. Também pode ser. Por exemplo, vou frisar um pastor que foi afastado da família, não tem emprego, não tem estudo, só depende diretamente da igreja. Facilmente é manipulado. Muito facilmente é manipulado. É o que ocorria com aqueles pastores. Não tem um estudo, não tem onde ir. Quando determinava, você tem que fazer, senão estás fora. Ele olha, não estudei, não fiz não nada. Há opção, então. Não tenho. Aqui eu vou ter que fazer só. Vou ter que fazer só, entregava seu manifesto. Essa é a primeira questão. A sua segunda pergunta, que estava concernente à desobediência dos pastores que foram convidados a sair do país. E por que foram convidados a sair do país? Porque encontram-se em situação migratória ilegal. E se estão em condição migratória ilegal, só existem 2 maneiras. Ou eles revêem essa situação junto aos serviços de imigração estrangeira, ou então abandonam. E por que como vão poder refazer? Em função das orientações da nova direção. A nova direção já estabeleceu critérios de poder os renovar. Se eles não querem aderir à reforma, que é a reconciliação, que é o amor ao próximo, para que continuar aqui? A ilegalidade está no vencimento do prazo de permanência em Angola ou por conta da situação que despoletou dentro da igreja? Pelo que eu ouvi no enunciado, nos comunicados, foi que eles encontram-se em situação migratória ilegal. Okay. E agora cabe ao Estado tomar as devidas providências,
visto que, no meu ponto de vista, isso é um autêntico atentado contra o próprio Estado. Então, que Estado se sentiria? Eles vieram como convidados e, como convidados, tomaram conta da casa e julgam-se ser os donos. Não, a permanência dos mesmos, embora, segundo sabemos, a Igreja Universal do Reino de Deus em Angola esteja disposta a pagar a viagem, incomoda a liderança angolana? Até onde eu sei, a direção angolana pagou as suas viagens, emitiu as respectivas passagens e eles categoricamente negaram sair do país. Isto incomoda a direção? A permanência e a resistência, os dois factos. Vou falar do meu ponto de vista. Sim, como observador. Do meu ponto de vista, incomodaria sim, porque de certa forma eles na sociedade estão a fazer um trabalho de influência negativa ao bom trabalho que esta nova direção quer fazer. Mas isto acaba por ser contraditório quando a direção diz que está disposta a trabalhar com qualquer um que queira colaborar. E é isso mesmo, está disposta a trabalhar com quem quiser colaborar. E não se coloca aqui a possibilidade de um dia os mesmos mudarem de ideia e voltarem a colaborar. E é só isso que se espera, por isso há o pedido da reconciliação. Vamos nos reconciliar. Tem pastores brasileiros, conheço pelo menos um, que aderiu à reforma, é brasileiro, e se precisar renovar o seu visto como pastor, na prossecução da atividade da pregação do Evangelho limpo, do Evangelho, falar do Senhor Jesus Cristo, recuperar o tecido destruído da sociedade da forma que está, são esses que são convidados a aderir à reforma. Coloca-se a possibilidade de casos como esse poderem ser aceitos na liderança? Estão a ser. Tem muitos a dirigirem novamente a igreja? Agora, quanto à direção, já é por conta daquilo que mandam os estatutos. Já não vão ser conforme anteriormente. A orientação vinha do Brasil, quem deveria liderar os que estavam aqui, mesmo diante de um estatuto, que também eu só tive conhecimento desse estatuto, após a apresentação do manifesto. Quando fala de estatuto, há alteração do anterior e do atual ou mesmo permanece? Houve na última publicação em Diário da República, houve um certo... Pontos alterados. Exatamente, alterou-se um bocadinho, mas eu, no meu ponto de vista, sugeria um bocadinho de mais aprofundamento nesses estatutos mesmo. Deveriam mexer-se um bocadinho mais, mas nem tudo dá para fazer no mesmo dia. O que se deve melhorar no seio da própria igreja? No meu ponto de vista, o próprio trabalho em si, da eleição do presbítero, que antes era só pelos membros, deveria haver, no meu ponto de vista, uma concentração massiva e um parecer generalizado da própria igreja no todo. Porque também não dá para todos participarem numa assembleia, então é feita por representatividade, não é? Mas às vezes tem uns que não concordam, o que vai representar vai levar um número de 200, 300 ou 1000, e nesses 1000 não temos uma ideia formatada de que, todos nós os 1000 estamos de acordo. Então, eu acho que neste quesito poderíamos ainda discutir de forma faseada em locais apropriados no momento certo. Mas nessa mudança, nesta onda, nesse corre-corre, ainda pode-se levar ao caso de, vamos deixar passar o comboio até chegar um período em que se pode discutir e debater melhor os estatutos. Muito bem. Há aqui notável que o conflito vem surgir muito também por conta de questões financeiras. A pergunta que eu faço é generalizada. De acordo com o conhecimento que tem da própria Igreja, a quem recai a responsabilidade financeira? Ao bispo ou a um secretário, por exemplo? Conforme os estatutos da Igreja, a responsabilidade de toda atividade administrativa é do presidente do Conselho de Direção. Ao presbitério, cabe única e simplesmente o cuidado da parte espiritual. É assim que a financeira? Tudo que é administrativo e financeiro é com o presidente do Conselho de Direção. Exatamente. E esse presidente do Conselho de Direção, infelizmente, na antiga direção, era, porque tem uma nova direção, um cargo figurativo. Ele lá não tinha poder de decisão quase nenhum, porque o presbitério ele tinha de emitir uma declaração dando plenos poderes ao presbitério para fazer o que quisesse. E, normalmente, quem indicava o presbitério
era o Bispo Macedo, vinha do Brasil com uma mera indicação, esse que vai ser o responsável, e o coitadinho, o presidente ficava num quadro, num papel figurativo, davam-lhe documentos que era obrigado única e simplesmente a assinar. Caso não o fizesse, era retalhado como rebelde, meteria-se um outro no lugar e continuava o comboio na caminhada, certa ou errada, eles avançavam. Era assim, Com a nova direção, essa medida já não existe? Com a nova direção já não. Com a nova direção, esse link, essa divisória já foi praticamente acautelado. Quem tem que decidir, isso já tem agora, nós até eu acho que foi feito na última Assembleia, foi feito o empossamento de conselheiros. Então a igreja hoje vai ter um grupo de conselheiros que participarão em muitas das decisões que tanto o presidente do Conselho de Direção quanto o presbitério apresentarão, e eu acho que nesta dinâmica muita coisa vai estar salvaguardada. Não vai ser um único a dirigir o grupo todo a seu belo prazer. Muito bem. A pergunta que se faz, e vamos buscar vários pontos aqui, e é para os nossos dois convidados, quer para o Dr. Chiuto, quer para o engenheiro Rodrigo, segundo relatos que vieram à tona, é que no passado houve, de facto, algumas situações que desagradaram fiéis e líderes. Estamos a falar, por exemplo, da venda de casas, a suposta subfaturação, se foi um facto ou não. Aqui vamos procurar saber dos estimados, de acordo com o domínio que têm. Mas eu coloco mais uma. Como é que dentro de uma instituição religiosa, Casa de Deus, acontece toda esta situação que, para não usarmos palavras muito pesadas, mas desagrada, inclusive, o observador, nós que estamos aqui fora? Como é que se permite que dentro da igreja haja esse conflito todo? Respondendo essa questão é justamente a criação do grupo de conselhos, porque era um que decidia a seu belo prazer a venda grande parte do patrimônio da instituição doada pelos seus fiéis. É clara, estava nas redes sociais. Eu mesmo, enquanto membro e trabalhando com a própria direção da igreja, participei na preparação de certos processos de terrenos, de campos. O próprio condomínio tinha parcelas... construção de infraestruturas. Exatamente. O próprio condomínio da igreja tinha elementos que já estavam a ser vendidos. Estava-se no processo já como é que eu posso, desanexação para o campo de futebol, por exemplo. Tem uma quadra de jogo dentro, era para ser vendido. A casa principal do próprio condomínio, que era do bispo, líder responsável, também estava-se a fazer o trabalho de vedar para não entrar em contato com as outras residências. O terreno doado para a construção da universidade também estava a ser vendido. Terrenos também que haviam sido doados por membros estavam a ser vendidos. Casas... Está a querer assumir que isto é um facto, aconteceu. Aconteceu sim, na ala brasileira aconteceu. E é isso que despoletou o manifesto, porque aquilo que foi angariado, vamos lá dizer, pessoas doavam casas para o pastor, para a igreja acomodar pastores. E a direção brasileira pegava aquelas casas e as vendia, muito embora havendo pastores a viver em situações muito precárias. Então, o fim último da igreja estava, de certa forma, a fugir do seu trilho criado inicialmente. Aí, claro, os pastores, coitados, vendo que não tinham eira nem beira, a única forma era depor a antiga direção. Nós vamos ter que depor com base nos estatutos. Muito bem. Senhor Rodrigo, quando fala de coitado, toca-me algo no coração, porque a questão que eu faço face a isso é: foram somente coitados os angolanos que viram-se obrigados a obedecer essas normas, ou a própria liderança anterior também era pressionada ou obrigada a cumprir com determinadas normas de acordo com o próprio estatuto da igreja? A inocência não está só de um lado aqui. Sim, eu digo coitados por quê? Porque vejo-os no lado de vítima. E, conforme eu disse anteriormente, este grito já deveria ter sido dado há bastante tempo. Por que não fizeram? Não precisaria depender única e exclusivamente de uma ala. Não esperavam. Eu faço um paralelo naquilo que diz a palavra de Deus, que tudo é no tempo certo. Mas
pelo que eu já tenho visto, eu falei, mas deveriam ter gritado, vocês estão a sofrer. Quem tem que gritar são vocês que estão a sofrer. Nós, membros, cooperamos para o avanço do Evangelho. Se vocês são vítimas de um certo complô, porque aquilo é mesmo um complô, era uma orientação superior que vinha, arrecadava-se o máximo possível, explorava-se o máximo possível deles e eles estavam ali no silêncio como se tudo tivesse a correr a mil maravilhas. É só ver que as pessoas estavam, primeiro, sobre dependência funcional, dependência econômica, dependência hierárquica. E é preciso ver que qualquer pessoa sob dependência de outrem, sobretudo do ponto de vista econômico, não tem muito poder de recusa. E havia uma supraordenação hierárquica de que todas as ordens que vinham de cima tinham que ser cumpridas, querendo ou não. No que está-me a fazer entender. Portanto, é verdade que se quiséssemos jogar pela dignidade que não tem preço, poderíamos colocar à disposição as nossas funções. Mas como, segundo o que me fez perceber, os pastores não eram permitidos estudar, não eram permitidos trabalhar noutros horizontes, tinham que estar ali a tempo integral, a depender da gestão diretiva da IURD, então estavam sob condição. Como sair da opressão ou do escravatismo gratuito do ponto de vista do exercício da atividade religiosa? Com coragem e determinação. É assim que um leque de quase 460 membros pastores da IURD, contra, né, no horizonte de 520, salvo erro, no total que eram, entenderam abrir ali uma assembleia extraordinária para reivindicar que houvesse uma reforma junto da direção da IURD. Foi contestada e protestada, coercivamente ou molestada. A IURD sempre foi um grande império em Angola. Não estamos a falar de qualquer igreja. Lembra-se do dia do fim, quando milhares de pessoas morreram? A IURD foi responsabilizada em quê? Deu no nada. Inventou-se ali uma história, porque não, suspensão de 2 dias, depois acabou. Por isso é que, desculpem que eu diga, aqui eu vou apoiar o atual executivo, para meter ordem na casa. Tem que meter ordem. Qualquer casa sem ordem é aquilo que Tomás Hobbes falava do signo do medo. Qual é o medo que tinha Tomás Hobbes? O medo da anarquia, o medo da desordem, o medo da guerra, o medo da morte. Mas era fundamentalmente apologista da visão da construção da paz e da segurança público-social. Se estamos a adotar aqui métodos maquiavélicos, de que os fins justificam os meios, eu penso que isso ficou para a história. E é imperioso, porque Angola precisa avançar, meu caro. Nós estamos ainda a gatinhar, estamos a tentar titubear aos poucos para apanhar balanço. Esse país estava desorganizado. Não, permitam-me que diga isso. Porque qualquer um que vinha, não importa se é congolês, até chinês, nossos irmãos, já pregam aqui na língua nacional. Não é mal nenhum. Mas vê como é que esse processo de instalação imigrante e de aculturização de outras ordens culturais está a infernizar o país. E o nosso irmão está aqui, foi obreiro. Tinha que ser também obrigado a falar como abrasileirado. A gente vai arrebentar. E aqui coloca-se também, por exemplo, as outras seitas religiosas e outras igrejas que vêm, por exemplo, da República Democrática do Congo, cujas pregações são feitas em Lingala e há ali um tradutor que faz entender ao angolano que não percebe Lingala. Num país como Angola, cuja língua oficial é portuguesa, fica difícil de compreender. Bem, isso até não é relevante. Pode haver traduções. Nós não somos contra os bons atores, bons parceiros externos. Se o doutor diz a parte dos angolanos que eram obrigados a falar numa tonalidade brasileira e diz que não é relevante a língua estrangeira ser pregada aqui e o cidadão depender de uma tradução, não acha que aqui... Não, a tradução é uma coisa, ele não entende e não fala a língua oficial angolana, mas precisa de um tradutor. O contrário, e diferente, é de compreender o que é que o brasileiro está a falar e ter que imitá-lo taxativamente, tal igual conforme está a se pronunciar. Só um momento, doutor. Engenheiro Rodrigo, isto era obrigatório? Não.
Era da escolha do próprio... Sim, a pessoa, talvez pela convivência. Mas, meu engenheiro, 2 dias você já está a falar brasileirado. 2 dias de contato. Nem os nossos irmãos que estão instalados no Brasil a se formar queiram imitar o sotaque, a tonalidade, a ressonância brasileira. Embora não seja mal nenhum, mas fica algo Quer dizer, estranho. era uma forma de bajulismo gospel para tentar angariar simpatia do brazuca. Está a Aqui entender? Não era a questão da inspiração, muitos Mas inspiravam-se em inspiração de pastores quê, mano? brasileiros Fala de na tua renome. naturalidade. Está a entender? Não precisa, a gente vai arrebentar. Olha, Doutor, cara. acredito que existem pessoas que falam como doutor porque gostam de vê-lo. Não, é uma coisa de simpatia. A outra coisa é de bajulismo gospel. Tendencioso. Por quê? Porque quer ganhar mais privilégio do que os outros. Porque quem fala no natural, não ensina, não está conosco. Oh, calma ali. Até na linguagem temos que ser adulterado. Então alguma coisa não ia bem, meu caro. Agora, é preciso dizer que tem que haver reforma. Mesmo que a direção fosse brasileira, tinha que haver reforma. A reforma vem rejuvenescer a visão cristocêntrica num outro horizonte, numa outra latitude. Eu sou a favor da reforma. Mas a minha defesa, a minha apologia aqui nesse lugar, não é a favor dela brasileira ou angolana, é a favor dos crentes. Porque quem com isso tudo sofre É o crente. é o crente. E estamos a ver essa rixa titânica de crentes a irem para a rua, de frente aos templos, para reivindicar justiça. Coitados dos nossos irmãos estão a ser manipulados. Só isso. É uma manipulação muito bem orquestrada, altamente tendenciosa, usando de pessoas que, lamentavelmente, amam muito a palavra de Deus, gostam da palavra. Então, é a fragilidade da espiritualidade do povo que se aproveita nisso. Essa fragilidade que o doutor menciona aqui pode, de certa forma, levar a sociedade a debilitar-se, uma vez que, desde mais novos, nós aprendemos que na igreja nós recebemos princípios que vão nos guiar pelo resto da vida e levar-nos à vida eterna. Mas quando nós caímos nessa fragilidade, acabamos por adotar outros princípios que não são os de base da própria igreja. Isto pode, de certa forma, desequilibrar a sociedade, uma vez nós membros dessa sociedade. De certa forma, a nossa sociedade já está desequilibrada, fruto exatamente desse tipo de comportamentos, desse tipo de incitações. Porque o meu irmão aparece, estamos todos em conjunto, aparece com um manifesto contrariando práticas erradas minhas e eu olho, epa, não, isso está errado, sim. Vamos nos dar as mãos, não precisa... Reconhecer o erro. Erramos, nos perdoa e vamos mudar. Vamos mudar, vamos unir esforços. Epa, estou com dificuldade de mudar, preciso da vossa ajuda em oração, aconselhamento, vou me afastar um bocadinho porque estou fraco, preciso me fortalecer um pouquinho mais com Deus. São esses quesitos, esses princípios que morreram. A pessoa, o próprio líder, quando chegam ali, olha, estamos a agir errado contra a lei, errado contra a Bíblia, errado contra os estatutos. Eu, como líder, me revolto contra aquele que apresenta... A maneira como se apresenta esse manifesto não tem alguma influência na Independentemente da maneira, eu tenho que olhar exatamente o que ele me traz de conteúdo. Se ele veio a gritar, se ele veio a chorar, se ele veio a rir, de que maneira for, eu tenho que ter a hombridade suficiente de olhar pelo conteúdo que me está a ser trazido como líder. Estou a falar, eu como um líder, um responsável. Imagine meu filho vem, não importa a maneira, ele vem reclamar de algo do comportamento do pai. O mínimo que eu posso fazer é, primeiro, ouvir, ver a que situação, se não puder responder na hora, peço para que numa próxima oportunidade, e assim que eu estiver preparado física, psicológica e mentalmente, o chamar novamente, explica lá novamente, não entendi lá muito bem. Então são formas que nós, quando atingimos um certo ponto de liderança, devemos saber como guiar a quantidade de pessoas que nos seguem. Porque, conforme disse aqui o Dr. Chiuto, quem perde, quem paga com esses erros da liderança, com esses erros de topo, é o coitado cidadão que só quer chegar e orar, só quer Deus. E encontra-se um tiroteio no meio de um, do outro, e
que acontece, muitos deles desistem, não querem saber mais de Deus, porque tinha aquele pastor, aquele bispo como seu líder, como seu ponto orientativo, e perde-se, não consegue nem chegar até Deus, porque ele não escolheu Deus ainda, está a escolher ainda a ver o comportamento do pastor, do bispo, se adequa-se dentro daquilo que são os princípios bíblicos. Quando ele consegue extrair do pastor, do bispo, valências, ele vai caminhando até chegar até o Senhor Jesus Cristo. Todos nós, quando vamos chegar a levar uma palavra de fé, uma palavra de... As pessoas olham para nós, quem é esse que traz, de que maneira traz, como fazer agora para dar continuidade, para andar com meus próprios pés. E é o que ocorreu, e o que tem ocorrido, infelizmente, na Igreja Universal. Grande parte das pessoas, os membros mais fracos na fé, começaram a abandonar procurando outras confissões religiosas, por conta de não haver consenso entre o clero. Muito bem. A Igreja tem agora uma missão difícil de trazer de volta aos fiéis. Isso já é do conhecimento de todos, mas também coloco aqui a questão já para os nossos dois convidados, infelizmente acaba por ser a última questão dessa nossa conversa. Como é que as instituições de direito, no caso o Serviço de Investigação Criminal e a Procuradoria-Geral da República e também os tribunais, podem salvaguardar a integridade daqueles que são reais vítimas? Eu não falo de elas, falo de quem é vítima da situação. Todos aqueles que apresentaram uma queixa, eu acho que os serviços de investigação criminal, a Procuradoria-Geral da República, deveriam pegar nesta matéria e ir a fundo. No tocante ao fecho das igrejas, eu acho que os templos não precisariam estar fechados. O Estado já deveria devolver a quem de direito, porque os lesados têm sido aqueles que nós vemos nas ruas de joelho a gritar: devolva-se a nossa igreja. Mas o devolver a nossa igreja, hipoteticamente estão a querer de volta uma igreja com princípios, com hábitos, com caminhada de certa forma errada. Não querem apelar inicialmente ao que é reforma, ao que é reconciliação, porque foram bem manietados, foram bem instruídos, foram bem trabalhados, de modos a parecerem-se de vítimas. Colocaram as vítimas para o fogo desordenado na guerrilha, coitadinhos. E aqueles estão lá a tentar ver que se abrem a igreja. Talvez se ao abrirem, com quem quer que seja, lá dentro, eles não vão ficar mais lá fora nos pátios a fazerem aquela confusão. 1 minuto para responder à questão a seguir. É as mesmas duas perguntas. A primeira que já fiz e a segunda que vou fazer será também para o Dr. Chiuto. Há a ideia de que o governo angolano ou certas entidades sejam coniventes com a atual situação da Igreja. Qual é a visão que tem sobre isso? O Estado que se Isto é verdade? Não creio ser verdade. O Estado, em que conivência ou em que ponto há conivência? Eu gostaria que chegasse assim: olha, está aqui a conivência essa. Pelo simples fato do Ministro da Cultura, Diretor Nacional dos Assuntos Religiosos, se pronunciar naqueles termos. Ele se pronunciou com base a elementos a ele apresentados. Ele foi claro ao dizer: estou a me pronunciar em função de uma ata proveniente de uma Assembleia Geral de uma certa instituição, publicada em Diário da República, que cumpriu todos os pressupostos internos. Então, nós não temos como não reconhecer esta ala ou esta direção. E é com esta direção, reconhecida pelo Estado angolano, que nós vamos dialogar, que nós vamos interagir. E os outros, aconselho a se juntarem a eles por meio de reconciliação. Para dar seguimento na salvação de vidas. Exatamente. Muito obrigado pela presença, mas não é o momento de nos despedirmos taxativamente. Vou passar agora a palavra ao Dr. Chiuto, as duas perguntas. A última que eu fiz sobre a suposta conivência do Estado angolano e a anterior que apesar da situação que se vive e temos conhecimento de que está difícil esta missão de recuperar os fiéis, mas afinal, até que ponto o SIC, a PGR, os tribunais podem ajudar na proteção ou na salvaguarda daqueles que são vítimas da situação toda que ocorre? Bem, de forma telegráfica é o seguinte: o Estado angolano sempre esteve macumunado em tempos idos. É preciso dizer isso. Se houve conivência, houve no passado. Por isso é que a URD nunca foi tocada. E hoje há o despertar de uma nova ordem política.
e quer-se implementar uma nova dinâmica, um novo padrão de respeito escrupuloso às normas vigentes à luz da República de Angola. Repara, o Estado não tem poder de intromissão para assuntos de âmbito interno. Nem do ponto de vista organizacional, nem funcional ou de exercício de atividade. O Estado não vai dizer ao pastor, prega-se assim, não. Mas vai dizer, olha, a lei estabelece esse limite. Se passar esse limite, eu vou atuar. E é fruto dessas denúncias públicas, que muitas delas são de naturezas públicas ou semipúblicas, outras até de índole particular, que ao chegar à instância do órgão jurisdicional, processualmente falando, deu provimento à promoção da ação penal. Ó, aqui, o órgão representativo do Estado vai entrar. Não há aqui nenhuma intromissão do Estado. Até onde eu posso tentar constatar, não há. Queria-se fazer passar a ideia de que o Estado está macumunado com a ala angolana. E sabe como é que Angola está a ser bombardeada na TV Record junto do Brasil? Todos os dias é chacotada. Para fazer entender, e é aqui onde, desculpa, o Edir Macedo jogou mal, jogou sujo, foi pouco inteligente. Ou se foi inteligente, não foi sábio. Ele, arrastar o Estado nesse imbróglio, perdeu a causa. Porque o Estado não tem poder nisso, não tem envolvimento nisso. Podia aspirar o diferimento do órgão competente, do ponto de vista judicial, para apurar a veracidade dos factos, tendo em conta as provas acarreadas. E dizer, não, este aqui tem culpa, este não tem, este também tem, aquele não tem. Porque nós não estamos a dizer que só os angolanos têm razão. Não é isso que está a falar. Nós vimos aí agressões físicas. Quer de uma, quer de outra parte, tem que se apreciar o grau de culpabilidade e de envolvimento na ação criminosa. Agora, o direito dos fiéis tem que ser acautelado. Direito patrimonial tem que ser acautelado. Porque essas igrejas não é da ala angolana, não é da ala brasileira, é dos membros, é dos fiéis. E eu aqui exorto a nova liderança diretiva para prestar relatório de conta mensal aos fiéis. Diga quanto é que arrecadamos esse mês, o que é que vamos fazer com o dinheiro nesse mês. Vamos ajudar os pobres, os órfãos, viúvas, vamos ajudar quem? Não, vamos construir a universidade, vamos... Tem que prestar conta, não é pensar que aquilo é uma lavagem, uma lavandaria de dinheiro, de branqueamento de capital, no seu próprio interesse, em desfavor do pacato crente. Não, aquilo não é casa da mãe Joana. É coisa do crente, é coisa pública do crente. E assim deve ser em outras igrejas. Em qualquer igreja de bem, cujo interesse é apregoar o evangelho cristocêntrico, ele tem que despir-se do seu ego, das suas ganâncias, dos seus apetites, em confesso, para servir. Então, o que é que Cristo disse? O servo veio para servir. E não é servo aquele que quer se servir em detrimento do pacato crente. Não é bom ser. Os crentes da Universal, o crente de base, passa fome. 30 segundos, doutor. Passa fome, está a entender? Mas o pastor está na bigórdia. Está lá na hegemonia. Por quê? Então estamos a servir a quem? Eu é que te enriqueci. E você não olha para a base. Peça ao Estado angolano para facilitar, sim, a propagação de mais igrejas no âmbito da parceria público-privado para efeito de mobilização, sensibilização e disseminação do evangelho. Angola é pobre espiritualmente. Há uma nuvem negra nesse país terrível, por isso é que desgraça está a entrar. É peste do lixo, é praga de não sei o quê, praga das moscas, porque espiritualmente o país é um bar aberto. E os governantes precisam perceber que sem Deus não será possível mudar o quadro da situação desse país. Eu sou apologista que deve haver mais igrejas, mas de bem. Vamos examinar. Errar é humano, todos nós vamos errar, mas temos que ter capacidade de arrependimento. Como é que você fala e defende o erro como se fosse herança do pai e da mãe? Ah, eu já sou assim, meu pai foi assim, minha mãe foi assim. Desculpa, esse indivíduo não está transformado. Deve ir para a rua. Não, deve ir para a rua. E os nossos irmãos brasileiros que não quiserem respeitar a lei angolana, vão só em paz de espírito, meus irmãos. Vão só. No Brasil, o Brasil é tão grande, mais do que Angola, não sei quantas vezes. Vão pregar no Brasil. Doutor Schilto, obrigado pela presença, Sr. Rodrigo Cabo. Obrigado. Contamos convosco para uma outra ocasião, para abordar outros assuntos. Ok, muito obrigado. Quanto ao Dr. Schilto, sexta-feira estaremos aqui para mais uma edição do A Voz do Povo. Evidentemente, se Deus quiser, lá estaremos. Bah. Nós estamos então concluídos nesta conversa de hoje. O debate esteve virado para o impacto da liberdade religiosa em Angola, contextos e desafios.
assim como também olhamos de modo particular para a situação da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola, com os diversos pontos aqui abordados. Nossos convidados foram Rodrigo Cama e Helder Chihuto. Voltaremos em breve para outras notas. Até já.